Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui em Daniel 1, versículo 8. Me chamou a atenção esse versículo porque Daniel decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. O rei Nabucodonosor tinha sequestrado muitos jovens de boa aparência, nobreza, inteligentes, para estudarem na Babilônia e servirem a Babilônia. Então eles viajaram quilômetros e quilômetros, cansados, enfraqueceram. Então por isso eles tinham que se alimentar, estar bem alimentados. Só que a alimentação, dizem que essa comida que o rei comia era oferecida a outros deuses. Então Daniel ele decidiu não comer, porque ele servia a Deus. Aí eu fico pensando que alguém poderia ter falado, nossa, Daniel, fala sério, você saiu da sua pátria, está aqui como escravo, Deus te abandonou, Deus não liga pra você não, e agora você vai ser fiel a Ele, um Deus que te colocou numa situação totalmente deprimente, como escravo, longe dos seus pais e tudo mais. Mas Daniel, ele amava o Senhor, ele não servia a Deus por uma religião, ele servia a Deus por amor, independente do que acontecesse com ele. A gente vê isso no livro de Daniel. Então ele, não, vou honrar o Senhor, sabe? Eu já ouvi pessoas que falam assim, gente, é só a gente orar, não tem nada demais com o poder da oração. Tá, tudo bem, mas existe algo mais profundo do que isso. A gente pode orar sim para sair todo mal, mas assim, eu entendo que os apaixonados por Jesus, eles são radicais, sabe? Sabe como uma pessoa ama muito a outra e ela faz coisas radicais para provar o seu amor por ela? Então, a pessoa que é apaixonada por Jesus, ela faz algo radical para agradar o coração de Deus. E Daniel foi assim. Ele decidiu mesmo, foi ousado no que ele cria, e ele diz aqui que ele pediu permissão ao chefe dos eunucos para não contaminar-se. Então ele deu um exemplo ali do que ele cria. Ele pregou ali para aquele eunuco o que ele cria, e ele explicou que ele ia se contaminar se comesse daquelas comidas. Mas só que o eunuco ficou preocupado, vou morrer, vocês vão ficar fracos, debilitados, comendo só legumes, bebendo água, vocês estão loucos. Aí Daniel falou assim, vamos fazer um teste, experimenta 10 dias, deixa a gente comer esse tipo de alimentação 10 dias e você vê a nossa aparência. Se você vê que a gente foi aprovado, a nossa aparência tá melhor, tá saudável, beleza, você deixa a gente ficar comendo essa comida, mas do contrário, a gente come a comida do rei. Aí o eunuco concordou, e passaram-se 10 dias e Daniel estava mais saudável do que todos os outros jovens. E claro que Daniel, ele era influenciador também do que ele cria, porque os seus 3 amigos foram influenciados por Daniel e entraram na onda de Daniel, também não comeram da comida do rei, entraram nesse propósito. E eu vejo que Daniel era um influenciador do que ele cria, né? Então ele influenciou os seus amigos a crerem como ele, porque aqui diz que foi que Daniel que tomou a decisão, não foram os amigos dele, mas foi Daniel que tomou a atitude. A gente tem que ser como Daniel, tomar atitude de forma radical naquilo que a gente crê, para influenciar outras pessoas que não têm muita fé, que são meio fracos, assim, precisam de alguém com firmeza, coragem, com a ousadia do leão de Judá, para impactar e ajudá-los a entrar na onda de Jesus, para ser radicais também contra o pecado. Daniel, ele morou na Babilônia, né, que representa muito o mundo de hoje em dia que a gente está vivendo. Ele foi para lá estudar, ele ficou esses 3 anos comendo legumes e bebendo água, e a saúde dele estava impecável, dele e dos amigos, porque eles tiveram uma alimentação saudável. Isso fala também pra gente, né? A gente tem que ter uma alimentação saudável, rica em proteínas, vitaminas e tudo mais, e a água, que é importante para nossa saúde.
A gente aqui ensina que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. A gente tem que ter uma alimentação saudável, regrada, para a gente ficar livre de doenças. E Daniel aqui se mostrou um jovem exemplar assim pra gente, porque, como eu disse, mesmo morando na Babilônia, ele não se esqueceu do Senhor. Ele foi fiel ao Senhor, ele não se contaminou com a cultura de Babilônia, por mais que tivessem mudado a identidade dele, mudou o nome dele, mas o coração dele, o caráter, estava firmado em Deus. A gente precisa ter um caráter firmado em Deus, firmado no Senhor. Sabe, às vezes eu vejo tantos crentes se envolvendo na cultura deste mundo, sabe, tendo a mente igual deste mundo e se parecendo com este mundo e não se parecendo com Jesus nas suas atitudes, no seu caráter, sabe, estão se conformando com este mundo, não só jovens, mas como adultos também, se conformando com as coisas deste mundo, mas a palavra nos ensina que nós temos que renovar a nossa mente. A nossa mente tem que estar renovada através da palavra de Deus, da meditação da palavra, onde o Espírito Santo vai nos ensinar a verdade, vai nos mostrar o caminho que agrada o coração de Deus. E então a gente precisa tirar tempo com Deus. Daniel tinha tempo com Deus, ele era governador de várias províncias, mas ele tinha tempo com Deus e 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E logo no início que ele foi para a Babilônia, uma coisa que me chamou a atenção é que eles ficaram 10 vezes mais sábios que todos os jovens no concurso, tipo um vestibular de conhecimento que teve, porque eles foram radicais pelo Senhor. E quando a gente é radical pelo Senhor, por mais que no princípio seja ridículo para os outros, a gente venha sofrer algumas afrontas, mas sabe, quando você é firme no que você crê, você não se abala com o que os outros vão falar de você. E aí o tempo passa e você vai ser honrado para que o nome do Senhor seja glorificado. E você vê no livro todo de Daniel que ele era muito humilde de coração, parecido muito com Jesus. Ele era quebrantado, sabe? E isso é muito importante, a gente viver como Jesus. E ele teve experiências maravilhosas, sobrenaturais. Por quê? Porque lá no início ele foi radical. Ele teve a ousadia do leão de Judá, que a gente possa ser como Daniel mesmo, ter a ousadia do leão de Judá, ser radical, humilde de coração, servindo ao Senhor, fazendo diferença nessa Babilônia que vivemos hoje em dia.